Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem sorriu está perdoado. Eu me alegrei muito quando a pastora Ângela mencionou sobre a pastora Raquel Lima, porque nós tivemos a última experiência com ela, foi extraordinário. Então você não pode perder. Não nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira, pertinho do dia 27 de abril, e será uma bênção para nós. Fecha os teus olhos por um minuto só. Pai querido, em nome de Jesus, estabelecemos o Teu reino nesta noite, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu santo, maravilhoso e extraordinário Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, porque Tu estás aqui e nós sentimos isto, e não apenas sentimos, mas testificamos, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Puder baixar um pouquinho o microfone, eu agradeço. Igreja, hoje é um tema muito diferente. E eu preciso explicar o contexto, o porquê o milagre na panela e não da panela. O profeta Eliseu, que foi discípulo de Elias, recebera a porção dobrada. E ele começa o seu ministério realizando 7 milagres, quase que consequentes ou sequentes um ao outro. Ele começa declarando para Josafá a vitória na guerra, e quando ele declara essa vitória, ele declara também que do deserto fluiria água. Ele manda os soldados cavar poço no deserto. Imagine, cavar poço no deserto, porque a água viria e encheria aqueles poços, e de fato aconteceu. Ele encontra com aquela viúva e pergunta para a viúva: viúva, o que é que você tem em casa? Ela fala: olha, meus filhos vão ser levados escravos, eu não tenho absolutamente quase nada. E aí é o segundo milagre. Ele fala: olha, o pouquinho de azeite que você tem irá multiplicar este azeite. Um pouco mais tarde ele encontra com uma mulher, a mulher sunamita. Ela não tinha filho, e Eliseu profetizou que ela teria um filho. Ela teve aquele filho porque o profeta havia profetizado aquele milagre. Algum tempo mais tarde, infelizmente, aquele menino viera a morrer, e a sunamita, impressionantemente, perguntam para ela, naquele momento de morte, de perda ou perca tremenda, e ela diz: vai tudo bem. Ela procura o profeta, e o profeta ressuscita o filho. Este é o terceiro milagre. Aliás, o quarto. O quinto milagre é quando o profeta encontra com aquele general que estava leproso, e manda o general descer ali naquele rio por 7 vezes, e a cura aconteceu. E o sexto milagre é exatamente a multiplicação de pães, que o Eliseu usa um pão para alimentar basicamente 100 soldados. O sétimo milagre é este que iremos abordar hoje. O ambiente do milagre que eu estou propondo hoje, pelo poder da palavra, é o ambiente que Eliseu atuou há centenas de anos atrás. É importante que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos experimentar, vivenciar o ambiente de milagre. Por quê? Porque o Deus de Eliseu, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o mesmo. E Ele está aqui, junto com a igreja viva, a igreja poderosa, a igreja dinâmica, e está aqui realizando milagres. Enquanto a palavra do Senhor é ministrada, estes milagres que eu mencionei, com certeza estarão acontecendo na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque o próprio Jesus deixa isso muito claro, que a palavra é poder, e é poder de Deus. Abra a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4. Iremos deter um pouquinho neste texto para que você entenda a situação necessária para o ambiente de um milagre. Diz assim a palavra de Deus: Eliseu voltou a Gilgal.
O primeiro ambiente de milagre é Gilgal. É extraordinário. Gilgal tem uma história preciosíssima. Desde Moisés até um dos últimos profetas, Gilgal é um lugar extraordinário. E ali estava Eliseu. E havia fome na terra. Não era qualquer fome, era uma fome devastadora. Era uma fome que gerou pobreza, carência, escassez. Uma fome que gerou miséria, necessidade. Não era uma fome qualquer. Os filhos dos profetas estavam sentados na presença de Eliseu. E então Eliseu disse ao seu moço, o moço era aquele que servia próximo ao profeta, aquele que estava à disposição do profeta. Eliseu disse a esse moço: olha, põe a panela grande, uma panela grande. Isso tem a ver com o ambiente de milagre. Eliseu não orientou que se colocasse uma panela pequena, uma panela minúscula ou uma panela qualquer. Mas ele disse: ponha uma panela grande, porque o resultado seria maravilhoso. Põe uma panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles, não foi o mesmo que colocou a panela no fogo, um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas e, achando uma parreira brava que dava umas frutas amargas, colheu dela em sua capa e encheu a sua capa e, voltando, cortou-a na panela, mesmo não sabendo o que era. Olha que situação. Quantas vezes nós observamos o ambiente de milagre, saímos, enchemos a nossa capa de frutos desnecessários, de situações não convencionais, e colocamos dentro do contexto onde o milagre deverá ser realizado. E este filho do profeta fez isto. Ele encheu a sua capa aqui. O significado da capa é algo extraordinário, não iremos abordar hoje, mas capa fala de falta de sinceridade, capa fala de egoísmo, capa fala de muitas outras situações. Ele encheu a sua capa desta fruta e cortou na panela. Alguns dizem que esta fruta parecia uma laranja da terra, então ele cortou esta fruta na panela, e cortando esta fruta na panela em pedaços, sem saber exatamente o que era, o que aconteceu? Assim, estava basicamente pronto, tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, provado a sopa, gritaram, clamaram, dizendo: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer, obviamente. O homem de Deus, porém, disse: trazei a farinha. Não é qualquer farinha. Não é qualquer farinha. O ambiente de milagre exige qualidade de vida cristã. O ambiente de milagre não permite joio misturado com trigo. E nesta farinha aqui tem um segredo extraordinário que iremos abordar. E jogando a farinha na panela, disse: tirai-a para os homens a fim que comam. E já não havia nenhuma morte, nenhum mal na panela. E por isto o tema, o milagre na panela e não da panela. E por isto a panela ou as panelas. Fiz questão de trazer 3 panelas porque abordaremos 3 contextos. O primeiro contexto é o contexto de Gilgal. O segundo contexto é o contexto da própria panela. E o terceiro contexto é o contexto da farinha. Tudo isto em um ambiente extremamente de presença de Deus. Tudo isto em um ambiente que um profeta, direcionado por Deus, tem a palavra da ordem, a palavra do milagre, a palavra transformadora. Isto me faz lembrar que a fome é algo
algo triste. A fome, ela causa muitas privações. Quem já passou fome sabe o que isso significa. Eu já passei por esse quadro de fome. Ou necessidade, né? Os mais antigos digam, meu filho, você não passa fome. E de fato, aqueles que confiam e esperam no Senhor não passam fome. O pão de cada dia é providência divina. Mas quando nós olhamos o quadro geral, mundial e nacional da fome, causa-nos um desespero. Veja, por exemplo, este gráfico aqui no telão. Este gráfico foi do ano 21 e 22. E aí nós já temos algumas estatísticas pós-pandemia. O 23 e 24, com certeza, será divulgado em 25. No mundo inteiro, nós temos 735 milhões de pessoas passando fome. 122 milhões a mais do que 2019. Por quê? Porque a pandemia nos empobreceu. A pandemia tirou muitas famílias da classe média e jogou vertiginosamente estas famílias para a pobreza, para a fome. Esta é a realidade do mundo hoje. E esta é a realidade da nossa nação. Apenas no Brasil, apenas na nossa nação, nós temos aproximadamente 33 milhões de pessoas que passam fome. E aqui cabe uma reflexão dentro do ambiente do milagre. Como tirar, neste ambiente de fome, de escassez, de miséria, de míngua, de necessidade, um ambiente de milagre? Isso é muito nítido e é muito claro, e você precisa vivenciar isto. Por quê? Porque Deus tem prazer em realizar milagres na escassez. Deus tem prazer em sustentar aqueles que esperam nele. Deus alegra em multiplicar o impossível. Multiplicar o impossível. Não é tornar o impossível impossível, vai muito além, é multiplicar o impossível na escassez. Eu não sei qual é a escassez que você vivencia neste momento. Provavelmente não é a escassez de alimento. Provavelmente não é. Ainda que uma mínima quantidade de pessoas que nos acompanham, que está aqui, experimenta isso neste momento, mas o ambiente de milagre que você observa, com certeza não é no contexto alimentício. Pode ser no ambiente emocional, pode ser no ambiente familiar, pode ser no ambiente financeiro, pode ser no ambiente de saúde física. Enfim, o milagre do Senhor acontece na escassez. Voltando para o tema, nós observamos que a panela cujo o milagre aconteceu estava em um ambiente, em um lugar, e este lugar é o lugar chamado Gilgal. Apaixone-se por Gilgal, ame, estude, busque saber o que este lugar chamado Gilgal pode fazer por você. Porque quando você descobrir que a sua panela, que a sua vida cristã depende deste lugar chamado Gilgal, então você compreenderá que o ambiente do milagre está propício. Gilgal, existe no mínimo 7 características impressionantemente maravilhosas para Gilgal. Gilgal era um lugar de presença de Deus e ponto final. Deus escolheu manifestar a sua presença em Gilgal. Gilgal era não apenas um lugar, mas era um ambiente. Gilgal não era apenas o lugar de presença de Deus, mas Gilgal era um ambiente de aliança, de sacrifícios. Gilgal era o ambiente, era o lugar onde foram estabelecidos profetas, reis e sacerdotes.
E aqui apenas um exemplo deste lugar, foi o caso de Saul. Saul, neste lugar, no mesmo lugar em que a panela estava, Saul antecipou o profeta e perdeu ali o seu reinado. Gilgal é lugar de profetas, de reis e de sacerdotes. Gilgal é lugar de acampamento. Acampamento para respirar, para renovar as forças, para reflexão, para repensar as estratégias, para verificar se tudo está ok, para fazer o aporte e verificar se as armas estão em dias. Gilgal é este lugar, é o ambiente para restabelecermos as nossas forças. Gilgal é um ambiente, é um lugar de declaração de guerra. Foi em Gilgal que começou a grande luta para a conquista da terra prometida, após as muralhas de Jericó haverem sido derribadas e a conquista da cidade de Jericó haver sido realizada. Gilgal é o próximo lugar onde se estabelece estratégias para a guerra. Gilgal é o nome e é o lugar em que o nome do Senhor é louvado e foi louvado durante séculos. Mas Gilgal é, acima de tudo, o lugar de coroação. Preste atenção comigo. O ambiente dos 7 milagres acontece neste contexto. O ambiente do milagre na panela acontece no contexto de Gilgal. E a sua vida e a minha vida, qual é o nosso Gilgal? Qual é o nosso ambiente de presença de Deus? Qual é o nosso ambiente de aliança de sacrifícios? Qual é o nosso ambiente de sacerdócio real, conforme Pedro nos fala? Qual é o nosso ambiente de declararmos guerra contra o inimigo? Qual é o nosso ambiente de levantarmos a bandeira em nome de Jeová Jirê? Qual é o ambiente em que nós optamos por vivermos uma vida de adoração? A panela estava em Gilgal, e o milagre começou naquele lugar. E na sua vida, qual é o ambiente de milagre? É a igreja? Não, não é a igreja. A igreja faz parte, mas não é a igreja. É uma vida, é um dinamismo, é um conceito, é uma vivência cristã de presença, de aliança, de profecia, de declaração, de declarar o nome do Senhor e, acima de tudo, de ser coroado pelos milagres. E isto é impressionante e nós precisamos ver com muita clareza isto. Amós 8:11, veja o que diz Amós 8:11. Este texto fala exatamente deste. Então, chegando os dias, declarar o soberano ao Senhor, em quem enviarei fome à terra, não fome de comida, nem de sede, mas de ouvir a palavra de Deus. Só temos condições de ouvir a palavra de Deus quando estabelecemos um lugar de adoração. Aqui não é apenas escutar, ouvir é ruminar, é viver, é praticar, é dar valor, é buscar vivência de palavra cristã. Se eu e você desejamos o milagre do Senhor, precisamos criar um ambiente, e este ambiente é Gilgal, é a palavra de Deus estabelecida em nossa vivência cristã. Como é que está a sua busca por milagres? Você está buscando o ambiente correto? Ou tanto faz? Mas a panela não apenas estava em Gilgal, mas era uma panela grande, generosa. E isto me preocupa por quê? Porque alguns servos de Deus, mesmo sendo alcançados pela infinita, extraordinária, maravilhosa, inexplicável graça, mesmo recebendo o impacto do amor perdoador do Senhor, mesmo vivendo um Deus que tem prazer em realizar tudo infinitamente do superlativo, é a graça, supergraça, é a graça de Deus abundante, é o perdão onde superabunda o pecado, é a restauração, é a renovação, é a justificação, é a santificação, tudo isto provendo generosamente do Senhor.
Mas tem alguns servos de Deus que, ao invés de optar pela panela grande, faz questão de viver uma vida cristã com uma panela minúscula. Meu Deus, isso dá vontade de chorar. Eu acho que eu vou chorar porque eu me sinto incomodado. Deus olha para você e fala: filho, o que eu tenho para você é grande, é extraordinário, é maravilhoso, é abundante, é graça sobre graça. E você fala: não, Senhor, eu quero pequeno, eu preciso só dessa panelinha, eu não vou ajudar ninguém. Senhor, eu não posso ser abundante, eu não vou ser, Senhor, ajudar ninguém. Eu prefiro ser o pequeno, eu prefiro ser o menor, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho. Mas nesta noite, o ambiente de milagre na sua vida irá ocorrer de forma sobrenatural, que você não precisa explicar, deixa Deus agir. Chega de miséria. Você é servo de Deus. Você carrega a marca do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o vencedor, o leão da tribo de Judá, o guerreiro dos guerreiros, o general dos generais. Chega de miséria, chega de egoísmo, abandone o egoísmo. Meu irmão, deixa disso, abrace, ame, cuide, seja generoso. A panela é grande. A bênção do Senhor é enorme. Mexa o caldo, mas mexa com alegria, mexa com prazer. Por quê? Porque você é lugar de bênção. Você foi chamado para multiplicar, para abençoar, para vivenciar o milagre de Deus. Não queira colocar a colher de Deus numa panelinha que não cabe Deus. Não faça isso, isto não é um ambiente de milagre. Veja o que diz Provérbios 11, 25. Veja esse texto. O generoso prosperará. Não importa quem é você. Importa se você tem um ambiente de milagre e é generoso. Se você é generoso, o Deus Todo-Poderoso, que não é homem para mentir, aquele que não fica devendo nada a ninguém, se você é generoso, você prosperará. Prosperidade sadia é aquela que vem de Deus e não causa dores. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Nesta noite, o primeiro milagre que irá acontecer na sua vida é você jogar fora a panelinha minúscula. Chega de miséria, meu irmão. Chega de miséria, irmã. Seja generoso. O profeta foi generoso. O profeta entendeu que a bênção de Deus, ela é gratuita, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. E se você tem para abençoar, abençoe, 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 abençoe. Sabe por quê? Porque muito mais irá fluir. Rios de água viva fluirão do seu interior. Abençoe, ore, estenda as mãos. Abençoe, abençoe, abençoe grandemente. Porque o que Deus tem para você é extraordinário, ordinariamente maravilhoso. Nós estávamos ontem no culto central dos empresários e o pastor Silmar Coelho deu apenas um testemunho aqui da generosidade que ele é como pessoa, como servo de Deus, e que alguém foi usado, levou ele numa concessionária e comprou um carro zero para ele. Generosidade não é barganha, generosidade é promessa, a prosperidade de Deus é promessa.
promessa para o generoso, o ambiente de milagre. Nesta noite, o milagre da prosperidade irá acontecer na sua vida, mas isto será determinado pela forma como você será generoso. Oh, glória a Deus, a minha panela está cheia, e eu posso sim alimentar centenas, dezenas. Glória a Deus, a minha segunda panela está cheia, e eu vou sim ajudar, vou orar, vou interceder, vou participar e vou abençoar. Sabe por que a terceira panela também estará cheia? Porque eu sou generoso na presença do Senhor. Segunda Coríntios 9, versículos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, vamos colocar ali com miséria, aquele que semeia com miséria também colherá miseravelmente, aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Fartamente. Sabe aquele conceito de roça? Aquele conceito, eu sou da roça, eu amo roça e eu gosto de roça. A roça me leva para o Éden, porque no Éden havia presença de Deus, havia compartilhamento. E na roça, quando a gente mata um porco grande, enorme, a gente divide o porco e fica na nossa casa apenas um pedaço, porque o restante a gente tem alegria e prazer em dividir com os vizinhos. O boi, a gente mata o boi, espendura, vou falar igual o goiano agora, espendura o boi lá na área, e então recorta o boi, e aí mandou, esse quarto aqui é para o vizinho, essa parte da frente é para o outro, olha, essa parte aqui é... E aí, meus irmãos, o ano todo você come carne, sabe por quê? Porque o vizinho da direita faz isso, o vizinho da esquerda faz isso, o vizinho da frente faz isso, o outro vizinho da fazenda faz isso, e é bênção de Deus, aonde há generosidade, há prosperidade. Esta igreja é uma igreja generosa, e é por isso que eu estou aqui também. Esta igreja, você é generoso. A campanha do ar, nós, 100 mil, o que é 100 mil para uma igreja como a gente? Uma semana, 2 semanas conseguimos. A campanha que nós fizemos aí das festas, olha quanta generosidade. Como a pastora Sara dizia, olha, compra a Coca-Cola, traz a Coca-Cola e depois você compra a Coca-Cola de novo. Abençoa. Generosidade traz prosperidade. E o terceiro e último ambiente do milagre é a farinha. A farinha. Esta farinha usada pelo profeta não é qualquer farinha, mas é a farinha chamada a farinha solete, a flor da farinha. É a flor, é a farinha especial, era uma farinha selecionada, é aquela farinha que Abraão usou quando receberam os 3 anjos. Ele saiu correndo, foi lá, pegou a farinha, o solete, pegou a farinha especial e preparou um pão para aqueles 3 anjos. Esta farinha é a farinha de Apocalipse 18:13. Esta farinha é uma farinha selecionada, sem mistura. Bom, você se lembra que aquele rapaz saiu para colher, pegou a sua capa e cortou na panela algo que ele não conhecia e não tinha certeza o que era. Isto me permite uma analogia de que nós, os servos de Deus, mesmo estando debaixo da guarda dos profetas, dos pastores, da palavra, nós ainda temos o hábito de pegar o joio e misturar naquilo que é sagrado. Nós ainda temos o hábito de trazer morte para a panela. Nós ainda, infelizmente, pelo mundo contemporâneo, pelas dificuldades que nós experimentamos, ou às vezes deliberadamente, nós ainda trazemos muita mistura para aquilo que é puro e é sagrado, que é o ambiente de milagre. Mas nesta noite eu quero que você entenda, só acontecerá milagres quando o trigo for puro. Quando não houver mistura nesta farinha. Não podemos servir a 2 senhores, não podemos servir
a dois senhores em hipótese nenhuma. Infelizmente, alguns servos de Deus não vivem este milagre porque ainda tem vida cristã dupla. Vida cristã sem ética. Vida cristã carregado de mentiras. Vida cristã com vida conjugal dupla. Vida cristã com misturas. Vida cristã ainda baseado na capa. Falta sinceridade. O ambiente do milagre ocorrerá na sua vida quando a farinha, quando a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, tomar conta do seu coração, quando ela for a prioridade, quando a palavra de Deus, que é o alimento celestial, tomar conta da sua vida. Veja João 8,32. O que diz João 8,32? Então conhecerão a verdade, e a verdade não existe e não existirá, jamais existiu ou jamais existirá outra verdade além desta aqui. A Netflix não é verdade, as academias não são verdadeiras, os sociólogos não são verdadeiros, os historiadores não são verdadeiros. A verdade é o próprio verbo vivo manifestado em nosso meio, e você não pode misturar esta verdade. Você não tem autonomia como filho de Deus, como homem e mulher que tem a marca do sangue de Jesus, aquele que pagou um preço lá na cruz do Calvário por você. E foi um preço altíssimo, não foi com ouro nem com prata, mas com a sua própria vida, o seu próprio sangue. Separou você, fez de você um sumo sacerdote, uma nação santa, te deu um novo nome, uma nova marca, te fez um novo ser, para que você permaneça puro, santo e sirva a Ele nos seus propósitos, que são verdadeiros, sinceros, íntegros e perfeitos. E portanto o Espírito Santo de Deus não permite mistura na panela. E você sabe do que eu estou falando. Quer milagre? Tire o joio. Quer milagre? Tire a morte da panela. Deixe o profeta, no nosso caso, os pastores, os intercessores, deixa que eles ministrem sobre a sua vida e tire a fruta da morte, tire aquelas coisas da carne que Gálatas deixa muito claro, e substitua estas situações da carne pelo fruto do Espírito. Substitua o ambiente do milagre. Viva uma vida única para o Senhor. Porque quando você faz a opção de viver uma vida para o Senhor em santidade, o milagre acontece. Vamos ficar de pé? E nós, os pastores desta igreja, nós oramos aqui neste altar. E uma coisa nós temos chorado e clamado e pedido insistentemente diante do Senhor. Senhor, purifica o teu povo. Purifica a tua igreja, Senhor, onde houver um membro da Igreja Batista Central, purifique, Senhor, não permita que haja mistura no trigo, não permita, Senhor, que haja profanação. Nós temos orado, os pastores têm chorado pelas ovelhas desta casa, para que haja o milagre da prosperidade, o milagre da vida, o milagre da ressurreição, o milagre da salvação, o milagre da cura, o milagre do impossível. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso continua aqui. Ontem nós estávamos orando aqui e
eu visualizei em oração o arraial, cada um dentro da sua tenda, e Josué chegando e dando a ordem: preparem, leve os sacerdotes, prepare o arraial, porque avançaremos, tire tudo que é impuro do arraial. Prepare o alimento puro, sólido, a presença santa do Espírito Santo, na sua casa, na minha casa, e nós experimentaremos milagres maiores ainda do que nós já estamos experimentando. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos, porque nesta noite a tua palavra, Senhor, a tua palavra veio ao nosso encontro, e nós precisamos, Pai, precisamos melhorar o nosso Gilgal. Precisamos, Senhor. A tua igreja precisa, nós precisamos entender que Gilgal é lugar de presença, é a porta fechada, Senhor, é o segredo, é o quarto de batalha. Pai, dê-nos esta prática. Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, estabeleça a visão de prosperidade em nossa vida, Senhor, em nossa mente. Tira de nós, Senhor, a mentalidade de escravo do dinheiro, escravo dos bens. Tira de nós a mesquinhez, a pobreza espiritual, física, financeira, pobreza ministerial. Tira de nós, porque Tu és o Deus da generosidade. Tu és infinito, Tu és extraordinariamente no superlativo. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. O Senhor fez milhares e milhares e milhares de estrelas, galáxias, planetas, Pai, e o Senhor nos fez com toda esta grandeza. Faça-nos compreender, Paizinho querido, mais uma coisa, nós pedimos a Ti perdão. Passe, Senhor, passe na nossa tenda em revista. Espírito Santo de Deus, passe em nossa tenda e tire tudo aquilo que é empecilho. O Senhor sabe muito bem tudo que é empecilho, Senhor, nas nossas casas, nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos olhos. Paizinho querido, opera milagres extraordinários, porque nós queremos e desejamos, Pai, estar pertinho de Ti, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém e amém. Aleluia.